aí, gente, tudo bom? Eu estou bem, graças a Deus. E, aparecer um pouquinho mais para vocês e falar que vamos colorir mais. Eu tenho alguns livros de colorir aqui, que não são muitos, porque eu realmente eu tenho, eu tenho uma mania, que é o quê? Eu não consigo, eu não consigo ficar comprando vários livros de colorir e começar a ver eles parados. Aquilo vai me dando uma certa, um desconforto. Eu sou assim com as coisas de arte, eu sou assim com as minhas coisas, sabe? Eu gosto de ver tudo tendo a sua utilidade. Quando algo está muito parado para mim, aquilo passa de 2 anos, eu tiro e dou para alguém. Eu sou assim com tudo, gente. Eu sou assim com sapato, eu sou assim com roupa. Então, eu sou muito assim com material de artes. Então, eu estou sempre olhando os meus materiais e dando uma olhada em quem está parado há muito tempo. Só que reconheço que, sendo um material, ele é um investimento e eu vou usar com o tempo. Mas eu realmente preciso usar. Porque essa sensação de desperdício, sabe, assim, de ter algo parado por ter comprado no impulso, isso não me agrada. Isso realmente não é do meu estilo. Então eu gosto de ter um compromisso com isso também. E aí chega um momento que os materiais que eu tenho, eu fico um tempão lidando com eles para que eles realmente venham a ter a sua utilidade, dê uma baixadinha, e aí sim eu parto para então comprar algum outro material novo. Foi o caso agora de uma pad, até porque foi um presente da minha sogra, e eu sei que para o pessoal do colorido é importante também dar uma olhadinha no que seria o colorido com o material que eles têm ou similar. Então, se eu fico colorindo o tempo todo com policromos, que é um lápis profissional, eu sei que talvez gere assim nas pessoas, na ideia, aquele pensamento assim, poxa, mas ela conseguiu esse efeito porque o lápis dela é profissional. Então eu quero mostrar para vocês também que o colorido ele pode e deve ser agradável, satisfatório, terapêutico em qualquer lápis que você tiver. Existem lápis que dentro do mercado, claro, são melhores, você tem um resultado melhor por conta de menos esforço, por conta de uma cor mais intensa, por conta de uma durabilidade aí a nível de museu, sim. Também de um nível de venda, também, né? Então eu já falei isso para vocês, a arte, ela tem os seus níveis. A gente tem o nível nosso, que é uma produção pessoal, sem nenhum compromisso com nada, vamos assim dizer, né? Ela tem um nível intermediário, que é do estudante, que é o nível na qual a pessoa está saindo do descompromissado para algo mais compromissado, né? Na intenção mesmo. Então começa ali quando você está estudando para ser um artista plástico, para ser um designer, para ser um pintor realmente comercial, um profissional, né, dentro daquela área, porque você vai vender o seu trabalho, você vai apresentar ele em portfólios. Então isso é com tudo. Então você tem uma linguagem que você vai crescendo e os materiais eles vão correspondendo a esse seu crescimento, se for o caso, tá bom? E depois, claro, você tem um nível profissional, que é o nível na qual você vai vender, você vai trabalhar com isso, e isso vai te gerar uma renda. E aí, nesse momento, você precisa investir nos materiais de qualidade. E aí essa qualidade, claro, entra no nível profissional, muitas vezes abrange e muito bem o nível universitário, tá? Papéis, lápis, aquarela, tintas, tranquilo. E ao mesmo tempo, você também, nesse investimento e nesse entrar no comércio, você começa então a galgar esse mundo
tá? De materiais, de exigências maiores com relação àquilo que você faz. Então vejam só, então eu estou tentando, né, de uma maneira bem flexível aqui no canal, mostrar isso para vocês o tempo todo. O que seria uma pintura minha, descompromissada, ó, que eu prendo na parede com durex e tá tudo certo, tá? É meu, então tá tudo certo, sabe? São trabalhinhos meus que vão ficar aí mesmo pendurados, eles não vão sair daí para nenhuma venda. O máximo que pode acontecer é um amigo passar por aqui, tchuf, levar um, como acontece, tá tudo certo, mas ele sabe que ele tá levando. Tá bonito como pintura, tá, mas pode durar um monte se ele moldurar, mas ainda assim não é o caso de eu oferecer para ele como uma venda, tá? E aí vejam só, o lápis de cor, ele também entra nesse mundo de vendas. Você também pode desenvolver um colorido e um trabalho com um lápis de cor tão belo que você queira vender. Mas aí a gente vai estar sempre conversando sobre isso. E eu vou estar sempre flexibilizando o canal entre esses materiais, tá bom? Vejam só, nesse quesito de colorido, então, vocês já me viram colorir com Mondeluz profissional, já me viram policromos, Gold Faber que tá ali, né, no meio termo. Que mais? Um que eu dei pra minha sobrinha, escolar, que agora esqueci o nome. E esse aqui agora da Maped. Então eu quero que vocês percebam, sabe? Até para que vocês tenham essa capacidade de discernir o que é que você quer, onde você tá e se você quer avançar ou se você quer ficar ali mesmo no seu trabalho para você, sabe? Mas é tentador comprarmos materiais de artes, realmente, porque é um troço que encanta. E nisso, na medida do possível, eu também vou trazer novos materiais, mas sempre dentro de um uso real. Não vou fazer aqui realmente no canal a compra e a mostra de vários materiais de artes, sendo que eu, gente, não vou usar, tá? Então, não vejo vantagem nenhuma nisso. Sei que todos nós temos a curiosidade, eu também tenho, muitas vezes, de ver, mas eu prefiro ainda fazer minha pesquisa a nível técnico daquele material, dentro da minha necessidade, e aí eu compro. Até mesmo independente de ver em vídeo. Porque vejam só, se eu tivesse visto, vou dar um exemplo aqui, o Amaped, né? O lápis da Amaped em outros canais, não é igual a eu mesma vivenciar. E eu senti o que eu acho desse material. E tudo é muito, gente, muito específico de cada um de nós. Por exemplo, tem gente que adora determinada marca e não gosta de outras. É um fato. Enquanto um outro artista vai gostar. O que muda? Né? Se vocês me perguntarem, Érica, o que muda? Muda você. Muda a gente. Eu posso estar com o melhor material de artes na mão e não ser capaz de usá-lo adequadamente, fazer trabalhos legais, e posso estar com o que as pessoas consideram nível escolar e fazer coisas belíssimas, entende? Só que aí dentro desse nível escolar, vejam só, para vocês não acharem que é uma contradição, tem uma coisa que é seu e tem uma coisa que é se você entrar no nível de venda. Entendam isso, que eu tô vendo que muita gente está curioso com relação a isso, principalmente depois que eu comentei que eu vendi minhas aquarelas. A nível de venda, gente, a gente tem que estar sempre entregando ao cliente, ó, o que você tiver de melhor. E você tem que investir nisso. É uma boa tela, bem feita, bem acabada. É um bom papel, se a gente estiver falando de aquarela. É um bom lápis de cor, se você estiver falando de colorido.
e de suporte também, porque não adianta eu pegar um policromos, por exemplo, né, e pintar num papel de ofício que tem uma facilidade de rasgar, de degradar e que não vai ter, não vai dar suporte a esse lápis ao longo aí de 50 anos. Porque o trabalho de artes, ele tem um quesito muito importante, que é tempo. Entende? Ninguém compra uma tela, uma pintura ou qualquer trabalho de artes para determinar que aquilo vai durar um ano. Não, entende? Então, nesse termo tempo, é que a gente tem que entrar com responsabilidade. Porque você tem que pensar na duração do seu trabalho, em vários aspectos. Limpeza, como é que eu diria? A maneira de guardar, e por aí vai, entende? Então, às vezes, por exemplo, é preferível mesmo você ter uma excelente tela, olhem só, de um suporte bom, bem feito, com material bom, e naturalmente pintar com as nossas tintas, que são ótimas, Acrylex, Coffix, Gato Preto, do que você achar que você tem que comprar tintas importadas e de repente baratear no seu suporte. O seu suporte não vai suportar o tempo nem com a melhor tinta do mundo. Percebe? Então, o ideal é juntar as duas coisas. O ideal é a gente ter a coisa equilibrada. Mas, ainda assim, a gente tem que sempre que trabalhar no quesito profissional, venda, na questão tempo, qualidade. Que o tempo inclui o quê? A duração. Certo? Porque já até falei sobre isso com relação a envernizar ou não a aquarela. Porque vocês podem estar produzindo um trabalho que de repente você cresce no seu processo artístico e chega um determinado momento que o museu quer adquirir, o colecionador quer adquirir, vai saber, né? E eles vão avaliar o seu trabalho também com relação a toda essa qualidade. E aí também, para frente, a gente não tem o risco também do que? Você vender um trabalho que você não se preocupou em fazer uma boa base, ter um bom suporte e ter pelo menos uma técnica adequada para aquilo durar, e no que você vende, o cliente entra em contato com você dali a, sei lá, 6 anos, que o seu trabalho está craquelando, o seu trabalho está perdendo a cor no lápis de cor. Olha, poxa, o seu colorido está se desfazendo, tá ficando tudo verde. Por que será? Então, pensem nisso, tá? Eu vou estar sempre lembrando isso para vocês. Mas ao mesmo tempo, também todos nós estamos produzindo para nós mesmos, sem nenhum interesse de venda, sem nenhum interesse às vezes nem de mostrar para ninguém. E aí essa escolha do material fica ao seu critério, tá bom? Então é nesse ponto que eu também vou trazer coloridos com lápis escolares, para que você que está colorindo por uma questão apenas terapêutica, de bem-estar, de diversão, não se sinta na obrigação de comprar materiais tão caros, já que você não vai entrar nesse mundo de venda e disposição. E aí você vai ver que materiais escolares também de uma qualidade boa também fazem trabalhos bonitos, tá? Então era isso que eu queria falar com vocês antes de a gente partir para a segunda etapa do colorido. Então, vamos lá. Bem, então estamos aqui, né, colorindo a The Flower Year, né, as flores do ano, da Leila Dully. E aí é isso que eu tava falando pra vocês, tá?
Nesse caso, por exemplo, um colorido completamente descompromissado, apenas para níveis pessoais, atendendo uma necessidade aí que vai de cada um. Pode ser a diversão, né? Como eu falei, a terapia e por aí vai. E aí, nesse caso, não há uma necessidade de, se você não quiser e não puder, ficar preso a achar que só vai colorir se tiver material profissional, tá? Não é o caso. Estou mostrando aqui justamente a possibilidade disso com materiais escolares. E ao mesmo tempo eu vou falando desses materiais. Ao mesmo tempo, existe uma flexibilidade aí enorme, né, no comércio para a gente também adquirir materiais de artes, que é o quê? Eu já falei sobre isso também, mas eu vou estar sempre falando de novo. Por exemplo, tenho aqui o meu estojo Maped, né? Vem cá, estojo. Então tá aqui. Comprei primeiro um estojo Maped, e aí gastei 60, tá pago. Pronto. Mas aí resolvo começar a gostar, né? Primeiro, começo a gostar do colorido, começo a perceber algumas necessidades. Esse estojo, às vezes eu penso assim, como eu mostrei ontem, né? Ah, eu quero aqui um verde bem escuro, e aí ele não tem. E aí entra a flexibilidade do mercado, que é comprar cores avulsas. Então, já tem no canal também esse vídeo aqui, ó. Todas essas cores, ó, todas essas e mais um pouco que eu tenho ali, foram cores que eu adquiri por unidade, né? O que eu chamo de avulso. É isso, você ir lá e comprar apenas uma unidade. Então eu fui na Grafite, que é a que eu mais gosto com relação a escolher esses lápis avulsos, aqui em Curitiba. Mas isso você encontra em sites, você encontra até na Amazon. E você pega apenas uma cor específica e compra. Entende? Então, por exemplo, essa cor tá até aqui, ó. Ela surgiu, ó, essa cor, olha, surgiu justamente da minha necessidade dela, de fazer um fundo mais escuro. E foi então que eu encontrei o Green Óxido Cromo, da Polychromos, que é o número 278. E aí custa R$10, tá? Que é o Cold Grey. E aí custa o quê? R$10. Cold Grey também foi avulso. Aqui, ó, e foi mesmo. Aqui, ó, aqui em cima, ó. O Cold Grey, o Grey Arne, né? Acho assim que fala. Tá vendo? Esse laranja, aquele é lindo, eu não tinha o Gold. Então, vejam só. Porque o estojo, se você não pegar logo um estojo de 120 cores, de um policromos completo, e aí, claro, pagar o quê? Pagar mais de R$1.500, vejam só. O que é uma opção um tanto salgada para muitos, a gente então faz isso. Vai ali aos pouquinhos. Fui hoje lá na loja, pega 2 cores. Aí mês que vem mais 2, mais 2, mais 2. E também outra coisa, mudar o fabricante. Então uma hora você vai lá e pega ele, Polychromos. Outra hora você vai lá e pega The Rinch Light Fast. Tá vendo? Também vende avulso. Vai variar o preço, mas é uma opção. Tá bom, gente? E aí vamos lá terminar esse colorido?
Bem, gente, então, ó, tá aí. Muita coisa eu acelerei por ser de uma mesma técnica, né? Então, assim como vocês me viram fazer essa flor, essa, né? Eu então repeti igual nas demais. E agora, para finalizar e a gente também finalizar o bate-papo, eu vou então fazer essa finalização aqui falando. Bem, então os lápis são bons da Maped, mas vocês viram que eu intercalei com outros, né, da Polychromos e também da Dewint. Ó, esse branco, esse é um estojo que vale a pena, o Dewint Light Fast, vale muito a pena. Eu só tenho o branco, mas acredito que todo o estojo em si deve ser bem fantástico, assim, bem legal. Esse branco, ele é diferenciado realmente com relação ao branco do... Ah, e veio branco veio. Com relação ao branco normal, né, do lápis de cor, ele é mais iluminado. Ele é bem mais iluminado. Então, um que você compre e que seja o branco, vale bastante a pena. Amo, meu Deus, gente, eu amo colorir. Ai, ficou bem legal, né? Ficou bem... Me surpreendi aqui com esse... Eu já tinha achado esse... Aqui, ó. Eu já tinha achado esse livro de colorir bonito, muito bonito. Mas aí é isso, né? Tudo tem seu momento, assim. Então foi a hora em que essas flores, esse estilo me chamou a atenção. Então aqui eu estou finalizando com essa aqui, pra vocês assistirem um pouquinho. Né? Então, criando o efeito, ó, de... Opa, não era isso que eu queria, não. Criando aqui o efeito de volume. Vocês sabem que o vermelho é complementar aí do verde. E quando você quiser dar um charme num colorido que tem muito verde, use do vermelho, principalmente para fazer sombra, tá? Ao invés de ficar usando cores como preto, que se bem colocado fica bem bonito também, dá um contraste bem alto, bem bonito. Mas o vermelho, ele faz então esse efeito aí. Será que eu aproximo mais? Pera aí. Vai. Vai. Erros de gravação. Eita, é 880 esse trem aqui. Aqui agora. Tá? Então vejam que... Então aqui. Tem há um tempo atrás, houve a sugestão por vocês, né, um de vocês, aí de pintar temas de comida, tipo bolo, essas coisas. Eu não tenho, assim, um livro de colorir específico que tenha esses temas. Então, você que me sugeriu e que pode ou não estar ouvindo, não sei, assistindo o vídeo por completo, mas se você ouviu, então diga qual é o livro, porque aí pode ser então que eu faça essa compra, né? Sendo que de preferência daquela versão ali da Teresa Gombrich, tá? Alguns livros, eles não me chamam a atenção para colorir, que é o caso desses com temas lendários. Não me chama a atenção, não. Eu gosto realmente de algo voltado assim para um dia a dia, sabe? Real, para um cotidiano. Até porque o próprio cotidiano
me serve de inspiração e de referência para esse colorido, então eu gosto mais. Esse é o meu momento hoje, né? O que não significa que de repente amanhã ou depois algum desses livros aí me chamem a atenção. Vamos ver, né? Então, pessoal, olha, tá pronto. Olhem só que legal, né, que ficou. Aqui são os materiais que eu usei, com o auxílio de The Wint Light Fast branco, 3 policromos, né, que eu mostrei antes, o blender e a borracha, né, em alguns momentos. Eu tô olhando para ver se eu não esqueci nada. A gente começa a é tanto detalhe, né, que depois que a gente vê aqui, ó, esse azul é legal, ó, que dá uma quebrada no verde, né? Então nessa hora basta ele puro mesmo para dar alguns destaques, nada demais, ó, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, acho que não. E é isso, gente. Olha, colorir é bom demais. A gente fica aqui nesse jogo, nesse quebra-cabeça, e faz muito bem para a saúde. Então, tá finalizado. Vocês viram a beleza do... Olha o tipo da prova. Vocês viram aqui a beleza dos neons, ó, da Maped. Realmente eles dão um destaque, ó. Neon, esse rosinha neon. O verde tá bastante aí na folhagem. E esse fundo vai ficar branco mesmo. Então, eu tava aqui vendo se alguma coisinha aqui eu poderia colocar um detalhe branco, como eu fiz aqui. Assim, ó. Porque o branco, ele tem... dá um brilhozinho, né, no colorido, dá um destaque. Então, se for o caso, também comprem aí uma canetinha gel. Essa é boa, viu? Da Sakura Gel Roll 10. Ela tem uma numeraçãozinha com relação à ponta. Eu me lembro disso. Tem uma que é mais fina. E aqui está.
né? Ó, aqui também vai uns pontinhos, né? Nada demais. E a gente vai pintar esse livro, então, com vários estilos. Esse foi um colorido voltado aí pro verde e pro laranja. Vocês preparem-se, que vai vir cada colorido aqui nesse livro. Já andei pesquisando alguns estilos. E nós vamos fazer essa variação, né? Então, cada página, como dizia o personagem da novela, vamos fazer dela um flash, né? Tá, gente? Então, convido vocês a estarem comigo no colorido também. Compartilhem. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Agora eu vou dar para lembrar, porque a contagem lá dos não inscritos me assistindo continua maior. Não sei o que se passa. Embora todo dia, né, tem novos inscritos, que eu fico muito feliz. Mas ainda assim tá interessante né? Essa visualização maior por não inscritos. Talvez por eu não estar toda hora falando, né? Então, se inscrevam. Acione o sininho para que eu possa, a cada lançamento de vídeo, vocês receberem a notificação do YouTube. E no mais, também quem quiser ser meu aluno na aquarela, vou ficar muito feliz. Vou preparar um novo vídeo explicativo. E esse livro da Leila Dulli, eu vou disponibilizar o link na Amazon na descrição do vídeo. Para quem quiser me acompanhar nesse colorido e ainda não tem o livro e quiser adquirir, quem puder comprar pelo meu link, que assim me ajudam, ó, aí na divulgação e no desempenho do canal. Ó. Ai, que lindo. É gostoso, né, gente? Tá bom, pessoal. Um beijão. Vamos vibrar, todos nós, já que estamos aqui, mas a gente pode vibrar pela paz, visualizando mesmo a nossa terra envolvida em uma aura rosa de amor. Esse exercício é muito poderoso. Peço isso a todos vocês, que hoje, antes de dormirem, façam essa visualização. Imagine o nosso planeta Terra envolvido numa aura rosa de amor. Esse amor se expandindo por todos, porque a gente precisa muito dessa vibração de amor. Que ela seja muito mais forte para que a gente, todos nós, né? Um país que parece que está longe, sofrendo toda essa guerra, mas isso afeta todos nós. Tenhamos consciência disso, porque são os nossos irmãos, tá? De humanidade. Então, gente, vamos vibrar. Um beijão, até o próximo vídeo.